uma vez, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui juntos para continuarmos considerando os ensinos da Palavra de Deus. Como ontem nós fizemos, lendo o livro de Êxodo, capítulo 17, hoje vamos continuar pensando naquele mesmo assunto e vamos ler hoje novamente Êxodo, capítulo 17, apenas para lembrar daquilo que lemos ontem e continuar com uma outra leitura no capítulo 24. Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Agora, Êxodo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos ainda ler o capítulo 34, Êxodo, capítulo 34, aliás, 32, Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vamos parar aqui, esperando a bênção do Senhor na exposição da sua palavra, que Ele mesmo faça a aplicação dela nos nossos corações.
Ontem nós começamos a considerar que o povo de Deus, de todas as épocas, tanto Israel na Velha Aliança como a Igreja no Novo Testamento, sempre enfrentou dias difíceis. O irmão estava falando acerca desses dias difíceis que a igreja vive. Cada igreja local, na sua história, vai se lembrar de momentos bem críticos, de batalhas, de dias de muita tensão, de conflito, mas também dias alegres, dias de crescimento, dias de avanço. Mas nós lemos Êxodo capítulo 17, quando nós nos deparamos aqui com Israel enfrentando seus primeiros conflitos no início da sua caminhada pelo deserto. Então vemos primeiramente aquele conflito interno que houve na nação de Israel, quando o povo se revoltou contra Moisés por não haver água, e eles estiveram até o ponto de quase apedrejar Moisés. Moisés clamou ao Senhor dizendo: olha, estão quase ao ponto de me apedrejar. Aquele período de tensão, de conflito interno foi vencido. Deus interviu trazendo água para o povo. Aquele primeiro conflito passou. Imediatamente inicia-se um outro conflito. Um conflito que não era interno, externo. Agora vem um ataque de fora. Os amalequitas se reúnem para atacar Israel. E então o povo novamente está enfrentando um tempo de grande tensão, de conflito. Tem que enfrentar a sua primeira luta armada no deserto. E nós destacamos ontem à noite que nesse tempo de conflito que Israel viveu, fazendo já uma aplicação para a nossa vida hoje como igreja do Senhor, a vitória de Israel sobre aquele conflito armado deveu-se inteiramente à comunhão daqueles três homens, Moisés, Arão e Hur, que subiram ao cume do outeiro, e ali Moisés levantava suas mãos, levantando a vara de Deus em suas mãos, e enquanto isso o exército de Israel venceu os amalequitas. A comunhão daqueles três homens, o que nós procuramos destacar ontem à noite, foi uma coisa muito importante. Aqueles três homens diferentes, personalidades diferentes, grandes diferenças entre eles, de destaque: Moisés lá em cima, Arão um pouco mais embaixo, Hur quase não destacado nas Escrituras, nada se fala acerca dele quase nas Escrituras, mas ali estavam juntos, na mesma disposição, na mesma dependência, reconhecendo a dependência do Senhor, e na mesma perseverança, enfrentando o tempo todo da batalha lá em cima. E nós destacamos ontem que aqueles três homens unidos, perfeitamente unidos, trabalhando em equipe, especialmente Arão e Hur, quando perceberam que Moisés, quando cansava os seus braços e abaixava os braços, o exército de Israel se enfraquecia e começava a perder homens, começava a ser vencido pelos amalequitas. Nós destacamos ontem à noite que Arão e Hur, eles, ao perceberem o cansaço de Moisés e os braços cansados abaixando-se, trazendo prejuízo para o exército de Israel lá embaixo, eles não criticaram Moisés. Eles não atacaram Moisés. Eles não disseram: olha, Moisés, é culpa sua, Moisés. Você é o líder, você não pode abaixar os braços, você precisa manter os seus braços para cima. Os homens de Israel estão morrendo por sua culpa, Moisés. Eles não fizeram isso. Eles reconheceram: Moisés é homem, ele não é super-homem, ele precisa do nosso apoio. E eles se colocaram ao lado de Moisés, arredaram uma pedra, colocaram Moisés assentado naquela pedra, Arão e Hur, um do lado, um do outro, seguraram as mãos de Moisés, com a vara de Deus nas suas mãos, e então diz que Josué desbaratou Amaleque. Graças ao trabalho conjunto, à comunhão, à unidade desses três homens, dependendo do Senhor lá no alto, no cume do outeiro. Então, ontem nós procuramos destacar essa lição de unidade, de comunhão, de disposição, de trabalhar juntos, de ter o mesmo pensamento, sejamos unidos de alma, de espírito, buscando a mesma coisa, lutando juntos pela fé evangélica. Eu creio que foi a lição que nós procuramos destacar ontem à noite, especialmente nessa comunhão de Moisés, Arão e Hur, lá no alto do monte. Ontem nós finalizamos a nossa consideração aqui em Êxodo capítulo 24, quando o Senhor Deus chama Moisés à sua presença no Monte Sinai. Então Moisés vai deixar Israel ali no deserto e ele vai subir ao monte.
uma nuvem vai encobrir Moisés. Moisés não vai estar mais à vista de Israel. E quando Moisés faz isso, ele chama os anciãos de Israel, e nós temos lido aqui em Êxodo capítulo 24, lemos ontem, que ele chamou os anciãos de Israel e disse: olha, vocês devem esperar-nos aqui, até que voltemos. Então, vocês não vão ficar aqui em guerra mais. Não há mais conflito, não há mais guerra agora por enquanto. Vocês vão ficar aqui esperando, aguardando o meu retorno. Esperai-nos aqui. Verso 14 diz assim: disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos, a vós outros. Mas ele diz: eis que Arão e Ur ficam convosco. Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum no meio do povo de Israel, a liderança é chamada à presença do Senhor. Mas o povo não fica sem liderança. Moisés diz: Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, vocês devem procurar eles, Arão e Ur. E nós procuramos destacar ontem à noite que o privilégio daqueles que vão liderar o povo de Deus, e nós pensamos naquela questão de reposição, o Senhor chama um líder para a sua presença e depois chama outro. E com o passar das gerações, os líderes vão sendo chamados à presença do Senhor. Quem serão os próximos líderes? Quem serão os próximos que vão pastorear, que vão liderar, que vão a tomar a frente do povo, sendo exemplo, sendo conselheiros, liderando, pastoreando, ensinando, alimentando o povo de Deus? Quem serão esses? Serão aqueles que no tempo de conflito, quando a coisa estava feia, não fugiram. E enfrentaram juntos. Estiveram junto com os anciãos. Estiveram junto com os líderes. Encostaram neles, apoiaram esses irmãos, reconhecendo que eles precisam de apoio, que eles precisam de ajuda. Esses são os irmãos que o Senhor normalmente, vai levantá-los com o tempo para serem líderes do povo de Deus nas igrejas locais. São aqueles que nos tempos de conflito colocaram o ombro, ofereceram o seu ombro para carregar peso. Foram aqueles que ofereceram o seu braço para levantar as mãos de Moisés. São esses aqui, Arão e Ur, que são agora responsabilizados por ficar na liderança do povo na ausência de Moisés. Se nós estamos observando a vida da igreja, certamente nós vamos perceber quais são as pessoas que Deus, no seu poder, na sua graça, está levantando para serem aqueles que vão ser guias, vão ser anciãos, vão ser presbíteros. Não são aqueles que fogem dos conflitos. Não são aqueles que se acovardam diante das dificuldades. Não são aqueles que diante de uma batalha, diante de um tempo difícil, se esconde. Mas são aqueles que se oferecem para sofrer juntos, para chorar juntos, para orar juntos, para trabalhar juntos, para visitar juntos, para pensar juntos, para programar as coisas juntos. São aqueles que estão dispostos a sofrer juntos e a vencer juntos os conflitos que vêm sobre a igreja. Hoje, continuando então as nossas considerações nesse assunto, acho interessante nós considerarmos alguma coisa um pouco mais triste hoje. Ontem nós percebemos com alegria a comunhão desses três homens e o resultado muito grande, a vitória de Israel sobre aquele conflito contra os amalequitas. Mas a coisa não foi só assim. Não houve só aquele momento de comunhão desses três homens. E agora nós vamos perceber, num período diferente. Agora Israel está lá no deserto e eles não estão experimentando agora um tempo de conflito armado. Eles não estão experimentando uma guerra novamente. Mas eles estão experimentando aquele tempo de espera, aguardem, que eu vou voltar. Moisés havia dito para Israel: vocês devem ficar aqui, vocês devem esperar-nos até que voltemos a vós outros. Então Israel está acampado no deserto, parado no deserto, aguardando a volta de Moisés, o retorno de Moisés. Eles estão ali parados, ansiosos, aguardando alguma coisa que foi prometida. Nós vamos voltar. Certamente isso nos faz lembrar que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi deixada aqui nesse mundo
também com essa expectativa. O Senhor Jesus subiu aos céus, à presença dos discípulos, e ele deixou a promessa: eu vou voltar, e eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E a igreja, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos, viveu isso com esperança ardente no coração. A iminente volta do Senhor Jesus Cristo era viva no coração dos crentes nos primeiros anos. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, algumas coisas foram acontecendo, que aquela chama da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, que era iminente para os crentes iniciais, foi se apagando, foi se apagando. E hoje nós estamos vivendo naquele tempo, talvez retratado pelas parábolas, algumas parábolas que o Senhor Jesus contou. Em Mateus capítulo 24, no fim do capítulo ali, ele conta acerca daquele servo que o seu senhor o chamou e disse: olha, você vai ficar responsável por cuidar dos seus companheiros, dos meus servos. Você vai alimentar os meus servos, você vai cuidar dos meus servos, seus conservos. E depois daquele servo, depois de um bom tempo, ele diz assim: o meu senhor demora-se em vir. E o Senhor Jesus disse que aquele servo começou então a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios. Aquele servo, considerando a demora da volta do seu senhor, ele começou a desrespeitar os seus irmãos. Ele começou a usar palavras de violência contra os seus irmãos. Ele começou a espancar os seus conservos. E ele começou a viver uma vida desajuizada. Consequência de ter perdido a expectativa da volta iminente do seu Senhor. Ele perde o amor para com seus irmãos, o amor para com seus companheiros. Ele perde o respeito para com a sua própria vida moral. Parece que nós estamos vivendo nesses dias, em que a igreja não espera mais o Senhor Jesus Cristo para hoje. Quem sabe para daqui a 50, 100 anos. E então, os crentes tornando-se conscientes: o Senhor não virá essa semana, o Senhor não virá esse ano, não virá em 2014, nem 2015. Então, esses crentes começam a esfriar no amor fraternal. E começam a se tornar violentos, não fisicamente, mas nas palavras, nos procedimentos, no relacionamento uns para com os outros. E a vida começa a ficar um pouco depravada. A vida moral começa a perder o sentido, começa a perder o nível, por causa da perda da expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus também contou em Mateus 25, acerca daquelas virgens nécias, que tardando o noivo, elas adormeceram. Tardando o noivo, elas foram tomadas de um sono muito profundo e adormeceram. E nós estamos vivendo como igreja do Senhor nesses últimos dias, também quase que dominados por uma sonolência tão grande. As coisas à nossa volta, nós estamos fechando os nossos olhos espirituais para as necessidades que estão à nossa volta. Especialmente aquilo que nosso irmão acabou de falar, do contato pessoal, do trabalho, da necessidade de se esforçar nesse contato pessoal, de salvar as pessoas enquanto elas têm chance, enquanto elas têm a oportunidade, livrando-as de caírem no fogo do inferno. Muitos de nós estamos com os nossos olhos fechados por causa da provável ou da suposta demora do Senhor Jesus em voltar para a sua igreja. Mas então, pensando na situação de Israel agora em Êxodo capítulo 24, nessa expectativa de esperar Moisés retornar, lá estão Arão e Hur responsáveis pela liderança do povo de Israel. E agora aquela comunhão que nós vimos no capítulo 17, esses três homens juntos, lutando juntos, se esforçando juntos, lá no alto do monte, não é vista mais. Moisés está no monte, está fora da vista de Israel. Arão e Hur estão no meio do acampamento de Israel. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, alguma coisa vai acontecer. A orientação que Moisés havia deixado era: qualquer questão que surgir, Arão e Hur estão convosco. Vocês devem buscar Arão e Hur. Qualquer questão deve ser resolvida com eles no plural. Quando nós vamos então para Êxodo capítulo 34, nós vamos ver que mais uma vez haverá um conflito entre o povo de Israel. Capítulo 32, aliás.
Então, em Êxodo capítulo 32, diz assim o primeiro versículo que lemos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer. Mais uma vez, a demora de Moisés em descer. O povo está achando que Moisés está demorando em descer. Ele ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. Tardando em descer. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. O que aconteceu? Acercou-se de Arão, o povo de Israel, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo de Israel agora está cansado de esperar. Eles estão cansados de ficar parados ali. E parece também que eles se cansaram de um Deus que eles não podiam ver. Parece que eles se cansaram também da rotina diária. 40 dias parados no mesmo lugar. Eles não podem ver Deus. É como se eles tivessem enjoado do culto. E eles querem um culto diferente. E quando eles estão parados ali no deserto, 40 dias, 40 noites, sem a presença de Moisés, eles se lembraram de como os egípcios cultuavam. E parece que está acontecendo no coração dos israelitas uma saudade daqueles cultos que eram vistos lá no Egito. Idolatria, cultos idólatras. As pessoas se voltando a imagens, e comendo, e bebendo, e dançando, e se divertindo naqueles cultos pagãos lá do Egito. Veio no coração do povo o desejo de que alguma coisa mudasse. É como se eles estivessem dizendo: olha, nós temos que mudar isso aqui. Está muito monótono isso aqui. Está muito parado isso aqui. Esse homem que nos liderou, que nos salvou, sumiu, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Alguma coisa tem que ser feita. E então, eu não sei porquê. Eu quero que os irmãos depois possam me ensinar. Eu estou pronto a aprender. Nas pesquisas que fiz, eu não consegui descobrir. Sei que aqui existem irmãos muito estudiosos e poderão me ajudar depois. Mas diz aqui que o povo acercou-se de Arão. Não é mencionado Ur junto com Arão. Eu não sei se Ur estava junto com Arão. Pelo menos a Escritura não diz que Ur estava junto com Arão aqui. Acercaram-se de Arão e pressionaram Arão. E eles estão dizendo para Arão: Arão, você precisa fazer alguma coisa, Arão. Eles dizem: levanta-te. Homem, você tem que ter disposição, você é o líder. Levanta-te, faça alguma coisa. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E o povo então acerca-se de Arão, cerca Arão, coloca ele contra a parede e diz: você precisa fazer alguma coisa. Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. É preciso mudar essa forma de culto. Nós precisamos ver alguma coisa, precisamos ser estimulados pela nossa visão. Sempre fomos estimulados assim no Egito. Agora precisamos ser estimulados aqui no deserto. E Arão, sozinho, é o que eu vejo no capítulo 32. Arão sozinho, ele não tem forças para resistir a essa pressão que cai sobre ele essa pressão. E ele não tem forças para resistir a essa pressão. E ele cede. E então Arão, que era companheiro de Moisés, Moisés, Arão e Ur, que foram tão úteis na sua comunhão para a vitória de Israel sobre os amalequitas, agora Arão sozinho, não tem forças para resistir os apetites carnais desse povo. E abre as mãos e cede à vontade do povo. Ele faz aquilo que o povo está pedindo. E ele cria ali um culto novo. Ele cria uma forma de culto novo para Israel. Então ele sugere que as pessoas então tragam seus objetos de ouro, as argolas, das mulheres, dos filhos, das filhas. E então eles trouxeram muito disso. E ele então fez daqueles objetos um bezerro de ouro. A história é tão conhecida, não precisamos demorar aqui. Ele faz um bezerro de ouro.
E quando aquele bezerro de ouro está pronto, feito pelas mãos de Arão, então o povo diz assim no versículo 4, este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa ao Senhor. Eu tenho entendido isso aqui assim, posso ser corrigido e ensinado pelos irmãos depois. Arão, pressionado pelo povo, ele não tem força sozinho, e ele se torna um líder liberal. E ele abre as portas para uma forma de culto diferente, para uma forma de culto semelhante ao culto do Egito, dos idólatras, dos pagãos. A prova é que depois disso nós vamos ver que o povo trouxe as suas ofertas pacíficas e diz o versículo 6 que o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Era um culto animado. Havia muita comida e bebida e havia muita diversão e havia muito barulho mesmo. E aquilo foi introduzido por Arão. A forma de culto novo animou aquele povo. Mas aquilo era abominável aos olhos do santo Deus, do Deus de Israel, Jeová. Era abominável aos seus olhos, é idolatria, pecado abominável aos olhos do Senhor. E o culpado disso foi Arão. Quando estava estudando esse texto, eu fiquei perguntando o que Moisés tinha dito para o povo, para os anciãos. Se vocês tiverem alguma questão, Arão e Ur estão convosco, vocês devem procurar eles. Onde está Ur? O que aconteceu com Ur? Que deveria ter estado ao lado de Arão, que deveria ter dado forças para Arão, que deveria ter dito para Arão, Arão, nós conhecemos a Deus, Arão. Nós conhecemos o Deus de Israel. Ele não vai aceitar isso, Arão. Você não pode ceder, Arão, eu estou do seu lado, estou te apoiando, você não pode ceder. Não pode trazer idolatria para o meio do povo de Deus. Mas a Bíblia não menciona Ur, ele desaparece da cena. Não sei, talvez por causa da importância de Arão, irmão de Moisés, é o sacerdote. E talvez não foi mencionado Ur por causa disso, mas por que foi mencionado no capítulo 17? E agora desaparece da cena o Ur. Eu quero sugerir duas coisas. É apenas sugestão, ninguém precisa levar a sério. Mas eu queria sugerir talvez duas possibilidades. São possibilidades para trazer isso para os nossos dias. Quem seria o Ur dos nossos dias? Quem seria o Arão dos nossos dias e o Ur dos nossos dias? Primeira possibilidade é Arão e Ur estão entre o povo. E eles sabem, nós somos responsáveis enquanto Moisés não voltar. O povo cerca Arão. E Ur está sabendo, olha, esse povo não vai pegar leve não, eles vão pegar pesado, eles vão pressionar. E Ur sabia da pressão que eles receberiam. E ele, pulou fora. Tirou o corpo fora. É uma possibilidade, eu não estou acusando Ur disso não, é apenas uma possibilidade na minha mente. Ele percebeu o quanto ele haveria de sofrer se ele ficasse ao lado de Arão e dissesse, olha Arão, nós vamos ficar aqui e nós não vamos permitir que isso aconteça. Possivelmente nós vamos ser apedrejados, Arão. Mas não sabemos o que aconteceu com Ur. Quem sabe isso aconteceu. Ele viu o circo pegando fogo e pulou fora. Sabe, é exatamente isso que acontece em algumas igrejas locais. Na história das igrejas locais. Quando os conflitos se intensificam. E quando as coisas vão ficando tensas. Algumas pessoas que poderiam ajudar muito, algumas pessoas que poderiam se encostar nos líderes e dizer, olha, nós estamos juntos com os irmãos. Se os irmãos precisarem de nós, da nossa palavra e da nossa presença, nós estamos juntos.
Se os irmãos precisarem de nós sofrermos juntos, nós vamos sofrer juntos. Se precisar de nós orarmos juntos, nós vamos orar juntos. Se precisarem enfrentar a coisa juntos, nós vamos enfrentar juntos. Mas esses irmãos pensam, mas se eu ficar junto, vai acontecer isso, aquilo, outro. Eu vou pular fora. Eu vou ficar no meu canto. Não vou dizer uma palavra. Não vou dizer de que lado eu estou. E se acovardam. E os líderes que ficam sozinhos perdem a força. Porque não é o plano do Senhor que uma igreja seja liderada por um homem. Nunca foi. Porque Deus instituiu uma liderança plural. Anciãos, presbíteros. Porque Deus sabe que é o trabalho em grupo, é o trabalho em conjunto, é a oração em conjunto. Se dois dentre vós concordarem sobre a terra acerca de alguma coisa e isso pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio. Ele vai estar no meio onde houver fé coletiva, manifestada em conjunto, trabalho em conjunto, disposição de estarem juntos. E quando um líder ou os líderes ficam sozinhos, isolados, eles perdem a força. E sabe, aqueles que querem se rebelar, aqueles que querem mudanças que não são conforme as Escrituras, eles sabem a quem procurar. Eles percebem as fraquezas dos líderes. E eles sabem quem são as pessoas que, se forem pressionadas, abrem as mãos. Cedem, sob pressão. Eles não vão procurar aquele que tem firmeza, que tem convicção doutrinária, que tem firmeza de fidelidade ao Senhor. Eles não vão procurar, porque eles sabem que eles não vão ceder. Mas se eles conhecerem alguém que, sob pressão, ele cede, é essa pessoa que eles vão procurar. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor livre as igrejas locais, que ainda existem nos nossos dias, de pessoas pressionarem algum líder para que através daquele líder ou daqueles líderes eles possam encontrar brecha para fazer mudanças drásticas nas igrejas, removendo aquilo que não precisa ser removido ou trazendo coisas que não precisam ser trazidas para o seio das igrejas. Que haja aquela comunhão que houve entre Moisés, Arão e Ur, sempre, em cada igreja local. Eu falei de uma possibilidade do que tenha acontecido com Ur. A possibilidade dele ter percebido o aperto e pulou fora, acovardou-se. Ninguém leve para casa que eu falei que Ur acovardou-se. É apenas uma possibilidade na minha mente. Ninguém precisa aceitar isso. Mas infelizmente acontece nas igrejas locais. Uma outra possibilidade. Talvez Ur fosse aquela pessoa intolerante. Que tem a sua opinião, e ele impõe a sua opinião, e se ninguém aceitar a sua opinião, ele pula fora também. Não sabe trabalhar em conjunto, não sabe ouvir opinião diferente, não sabe trabalhar em equipe. É um intolerante. É apenas uma sugestão da minha mente. Eu não estou acusando Ur de ser intolerante. Mas quem sabe? Ur era assim. E quem sabe ele falou para Arão, ora Arão, se você ceder para esse povo, saiba que você vai ficar sozinho. Eu não vou te ajudar. Se você ceder mesmo que seja 1 milímetro, você não tem a minha ajuda, você não tem a minha presença, eu te abandono. Muitas vezes, pessoas que poderiam ser tão úteis para a igreja local, para a vida dos outros, mas por causa da sua intolerância, por não saber trabalhar em equipe, se tornam pessoas isoladas, exclusivistas, isolados, e se tornam inúteis. Mas quem sabe nada disso tenha acontecido com Ur. Mas é possível acontecer conosco hoje, nos nossos dias. Tomarmos essas atitudes e assim prejudicarmos a obra do Senhor. Será que não tem havido, nos últimos anos, na história das igrejas locais, um tempo semelhante a esse em que o povo está acercando-se
dos líderes, pressionando os líderes. E os anciãos que têm a responsabilidade unicamente diante do Senhor de prestar contas do seu serviço aqui, cuidando da igreja, alimentando a igreja, refreando os apetites carnais, refreando os apetites naturais dos nossos, dos seres humanos, dos crentes no Senhor Jesus Cristo, da carne. Eles têm esse serviço de cuidar, de zelar, de pastorear. E pastorear não somente aconselhando, alimentando, orando juntos, animando, incentivando, ajudando, mas também colocando limites visíveis, colocando limites bem claros, bem definidos, do que é uma igreja local, do que é uma igreja de Deus, o que Deus espera de uma igreja. Os anciãos são responsáveis por isso. Prestarão contas ao Senhor Jesus Cristo por isso no tribunal de Cristo. Mas muitos desses irmãos, eles estão trabalhando, como diz Hebreus capítulo 13, não com alegria, mas gemendo. Gemendo. E o escritor aos Hebreus, ele diz: irmãos, não façam isso. Sejam submissos aos vossos guias, para que eles façam esse serviço com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Muitos anciãos nas igrejas locais, eles estão experimentando pressão constante, acusações injustas, porque eles querem que a palavra de Deus continue sendo respeitada ali, no seu meio. Eles querem que a igreja continue sendo uma igreja de Deus conforme as Escrituras. Eles querem que as doutrinas permaneçam sendo ensinadas com toda a liberdade. Eles querem que as tradições apostólicas continuem sendo praticadas. Mas eles têm que fazer isso, manter essas coisas, manter a ordem na igreja, sob pressão, gemendo. Não deveria ser assim. Os presbíteros, os anciãos, os pastores que Deus levanta entre nós, deveriam trabalhar com prazer entre nós, tendo ao seu lado um rebanho submisso, um rebanho que se agrada em obedecer a Deus, um rebanho que se agrada em saber nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos aprendendo acerca da vontade de Deus, nós estamos sendo alimentados sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus. E assim esses presbíteros, esses anciãos podem trabalhar, fazer o seu serviço com alegria. Infelizmente, eu quero finalizar hoje considerando que o Senhor nos livre de um povo rebelde que pressiona os líderes para trazer coisas que são do Egito. Mas que o Senhor também nos livre de líderes que não aguentam pressão e que abrem as mãos quando não deveriam abrir. Que Deus levante homens fiéis, homens corajosos, homens firmes. Firmes por causa do conhecimento da palavra de Deus. Firmes por causa do contato com o Senhor. Quando Moisés chegou no acampamento, não é o nosso assunto hoje. Quando, antes mesmo de chegar no acampamento de Israel, ele estranhou de longe o som que ele ouviu. Porque aquele homem tinha contato com Deus. Aquele homem viu a glória de Deus, várias vezes manifestada na sarça ardente, ouvia sua voz, ele conhecia a santidade do Deus de Israel. Ele não podia tolerar nada que fosse estranho à santidade de Deus no acampamento de Israel, porque era o povo do Senhor. Mas que o Senhor hoje à noite possa aplicar essas considerações aos nossos corações, fortalecendo o rebanho do Senhor aqui e as igrejas representadas também que estão aqui, que nós possamos pensar que somos o povo do Senhor, rebanho do Senhor, e o Senhor tem colocado entre nós pastores, presbíteros, anciãos, que têm a responsabilidade de zelar das nossas vidas. E eles sofrem para fazer isso. Nós devemos ajudar esses irmãos, oferecendo conforto para eles, arredando uma pedra. Fala, senta aqui, me dá os seus braços, deixa eu ajudar a sustentar o peso. Eu sei que o peso é muito grande, eu estou pronto. Que os jovens que estão crescendo nas igrejas locais conheçam os presbíteros e encoste neles
e ofereça ajuda a sustentar os braços pesados deles. Orar junto com eles, visitar junto com eles, trabalhar junto com eles. Que aqueles que já são mais maduros também percebam que eles estão cansados, muitas vezes, e que eles são sujeitos a fraquezas, são sujeitos a ter que abaixar os braços alguma vez, porque não podem suportar o tempo todo, com as mãos erguidas. E que haja irmãos suficientes para encostar nesses irmãos e oferecer ajuda, para que o fardo seja um pouco mais leve para esses irmãos que vão prestar contas ao Senhor do seu serviço. Que Deus assim possa abençoar a sua palavra. Amém.